Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Um ótimo domingo a todos vocês. E bora lá, galera, nesse vídeo aqui é pra falar um pouco sobre algumas coisas ainda de ontem e também olhando pra frente aqui, pra sequência de campeonato brasileiro e também pra fazer algumas críticas, mas também fazer uma vírgula aí. E eu quero passar um raciocínio pra vocês que sempre quando acontece derrota, esse tipo de coisas acontecem. E já quero falar hoje, dia 16 de novembro, tá? Na opinião minha, juro, do Verdão Sempre e do Contra Tudo Contra Todos, de quais posições o Palmeiras precisa contratar pro ano que vem. Na minha visão, tá? Porque quando acaba o campeonato, se acabar com o título, a gente sabe como é que é. Aí é o melhor time do mundo, tarará. Se perder é o pior time do mundo, que é assim que muitos enxergam. Mas eu quero falar já hoje de algumas posições que eu acho que a gente vai precisar, observando o desempenho de alguns atletas. E alguns jogadores que pra mim não vai dar pra ser titular nessa reta final. Eu quero saber muito a sua opinião, beleza? Bom, galera, algumas coisas que estão me incomodando e nesse momento aqui ficou mais claro nesses jogos, mas a gente já pode fazer uma reflexão puxando o contexto do ano todo. Palmeiras segue na briga, faltam 90 minutos aí para um possível título de Libertadores. Podemos ganhar o título e ser tetracampeão da Libertadores, ou podemos perder o título e ficar bem abalado, que, né, uma final dessa é a glória eterna, né? Você vai à glória eterna, você fica ali muito para baixo. E o Brasileirão, o Flamengo agora é o favorito, tá na nossa frente, e o Flamengo vai ter que ou empatar 2 jogos e o Palmeiras ganhar todos. A nossa responsabilidade é essa agora. Se quiser ganhar o Brasileirão, provavelmente vai ter que ganhar todos, a não ser que o Flamengo perca 2 jogos daqui pro final do campeonato, coisa que eu acho difícil. Aí nós teríamos que ganhar 4 jogos. Então a conta é mais ou menos essa, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque eu creio que o Flamengo vai escorregar algum desses 5 jogos. Se vão ser 2, 1 eu tenho quase certeza, porque certeza no futebol não existe, então a gente vai ter que correr atrás. Mas o individualismo tem me incomodado muito, tá? E o Flaco Lopes é um desses jogadores que tá jogando bem no ano, principalmente na segunda metade, ali no segundo semestre, mas o Lopes tá muito fominha, e eu não vejo isso como positivo, tá? Não vejo isso como positivo. Não é o primeiro jogo que ele quer pegar a bola, ele quer driblar, quer finalizar da onde não dá. Às vezes, outros jogos que ele vem fazendo isso, chegou a hora de puxar a orelha e falar: meu amigo, quando o Abel na coletiva vem e fala assim, ó, eu não gosto de ficar elogiando o jogador, é por causa disso, porque às vezes o jogador, sabe, ele fala que não gosta de falar individualmente, tá certo, e o Lopes realmente tá muito fominha. Já vou falar do Maurício também e do Felipe Anderson. E naquele lance do Flaco Lopes, ele poderia tranquilamente ter tocado a bola pro Maurício. Tranquilamente, assim, não tem sentido o que ele fez. Ele finalizou a bola, nem na trave foi, ele errou o gol. Então, tipo assim, foi um contra-ataque que ele criou e tal, mas a melhor oportunidade não era dele. Era tocar a bola, não tocou, jogo de detalhe, acontece isso. Mas no contexto a gente jogou mal. Mais uma vez sobre o pênalti aqui, uma vergonha não marcar o pênalti. O Palmeiras poderia ter feito a pior partida do mundo. O jogo poderia estar 3-0 pro Santos. Aquele pênalti tem que ser marcado. E o VAR não chama mais a favor do Palmeiras. Isso daqui é uma coisa que eu já falo há muitos anos. O Palmeiras é o cordeirinho do futebol brasileiro. Ninguém reclama de nada aqui. A Leila falou esses dias do Alan, por causa da suspensão, mas não fala nada. A pressão tá gigantesca na arbitragem, que já é fraca. Mas o Palmeiras fica de coitadinho, mandando notinha. Quem que vocês acham que vai ser o prejudicado? Então a gente já sabe como é que funcionam as coisas. O ruim é isso. Agora vamos falar aqui o que me incomoda, e ontem me incomodou na derrota, e isso aí eu já lembro da Copa do Brasil, na final do Paulista. Pra mim, não jogaram nada, nenhum dos 3, nem o Veiga, nem o Felipe Anderson, nem o Maurício. Mas falando do Felipe Anderson e do Maurício, pra mim são 2 jogadores meio sem sangue, sabe? Tipo, com todo respeito, mas você já os elogiou. Eles têm qualidade pra jogar. Mas quando eles têm sequência, quando eles começam a jogar como titular, o Maurício, por exemplo, já vi várias vezes aqui e falei, entra no lugar do Veiga, gostaria de ver, porque ele entra bem nos jogos. Ele não consegue manter a titularidade, ele não consegue pegar a titularidade e falar assim, não, daqui, eu vou ser o titular desse time aqui. Ele não consegue. E me incomoda a postura, sabe? No começo do jogo ontem também, outro que saiu na cara do gol, e o Bruno Rodrigues estava sozinho, quis finalizar, chutou fraco. Lá no jogo contra o Corinthians, em Itaquera, já tinha perdido um gol na cara daquele jogo que era importante pra gente. Então é um jogador que, assim, as oportunidades, jogador de time grande não vai ter 50, 100 oportunidades, geralmente. O cara vai ter algumas ali, se ele não aproveita. E eu vejo jogadores conformados com a derrota. O jogo do Felipe Anderson ontem
Sabe, a mesma cara, sempre meio desligado do jogo. É contra o Santos, meu filho, na Vila. Você jogou aqui no Santos, cala o estádio, vai pra cima, finaliza uma bola no gol, sabe? Não vejo isso. E no Maurício, a mesma coisa. É um espírito, falta algo ali. E por que eu tô falando sobre isso? Porque nessa reta final, eu não deixaria nenhum dos dois de titular. Não deixaria. Se fosse o Abel ali, arrumaria alguma outra forma de jogar, chamaria a atenção do Lopes, porque tá muito individualista, chamaria a atenção do Felipe Anderson, chamaria a atenção do Maurício, conversaria com o Kelvin, que caiu de desempenho, com o Piquerez, que caiu de desempenho, com galera, meu amigo, são 6 jogos, 5 do Brasileirão, Libertadores, ou vocês dão a vida aqui agora, ou vocês dão tudo dentro de campo, porque a postura ontem foi, olha como o Palmeiras entrou no jogo, o Palmeiras não perdeu o primeiro tempo ontem. E aí eu tô criticando aqui, né? O passapano pra muitos, né? Tô fazendo críticas ao time, a postura dos atletas, como lidam com a derrota, como estão entrando em jogos importantes. Os titulares entraram mal contra o Mirassol. O Palmeiras perdeu a liderança do campeonato. Tem erro de arbitragem? Tem, galera, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que falar do contexto geral. O Palmeiras entrou mole no jogo contra o Mirassol e entrou mole ontem. Por isso que o Palmeiras perdeu a liderança do campeonato. E agora vai ter que correr aí pra buscar. Mas esses jogadores aí me incomodam de verdade. Pra mim o Alan tem que ser titular desse time. Falam do Sousa lá, que também não tem aquela capacidade toda, eu vejo muitas críticas, mas é melhor colocar ele, dar uma sequência aí, moleque, bota uma correria, do que o Felipe Anderson. Desculpa, joga um jogo, não joga o outro. Joga um, joga outro. Sousa pelo menos já tem um gol ali contra a LDU, tem um gol importante contra o São Paulo, sabe? É um cara que tá ali, chegou agora, foi caro, não acho que se prove, não se provou ainda o valor que ele ganha, mas eu não... meio que deu uma cansada do Felipe Anderson e do Maurício nesse sentido, e eu acho que o Veiga também não é esse jogador. E por que eu estou falando disso? Porque pra mim o Palmeiras no ano que vem vai ter que contratar um camisa 5, ou outro que tá dormindo, é o Aníbal. Outro, que falei no pós-jogo ontem, volto a dizer, não está bem o seu Aníbal Moreno, não está jogando bola. Ontem errava passes toda hora, no lance que o Igor Vinícius sai arrancando assim, ó, o Felipe Anderson deixou de correr atrás, como vocês podem ver aqui na tela. Por isso que eu tô falando que é jogador sem sangue. O Igor Vinícius sai correndo, arrancando, o Felipe Anderson dá um trotinho, por que ele não vai atrás do cara? É isso que eu falo que falta em alguns jogadores do Palmeiras. E o Felipe Anderson é um exemplo claro disso. E aí o Aníbal tava perdido ali na marcação, ficou olhando, olhou pro Bandeira e deixou o Barrel entrar sozinho. Então assim, eu não sei o que tá acontecendo com alguns jogadores. Assim, de verdade, o Palmeiras precisa contratar um camisa 5, dia 16 de novembro, tá? O Palmeiras precisa contratar um primeiro volante. O Palmeiras precisa contratar outro meia. O Palmeiras precisa contratar um ponta, não sei porque o Abel não coloca o Riquelme pra jogar também ontem, né? Porque o Luiz, a gente já viu várias vezes como é que o Luiz joga. O Riquelme tem velocidade, poderia ir pra cima da zaga lenta do Santos. E o Santos estava se mandando. Vende o moleque, mano, vende, porque o moleque não joga, o moleque não entra nunca. O Luiz eu já vi. O Luiz, o que ele fez ontem, perdeu um gol. Com o pé esquerdo, depois com o pé direito. Então assim, eu já vi o Luiz fazendo isso. O Riquelme eu não vejo jogar. O Riquelme não tem oportunidade. Se ele não teve oportunidade ontem com o time defasado, cheio de desfalques, então ele não vai ter oportunidade mais em nenhum jogo do campeonato nesse ano. Então o Palmeiras precisa ali sim de mais um zagueiro, pra mim, precisa de um camisa 5, precisa de um meia e um ponta. Essas 4 posições aí eu tô falando de grandes jogadores. É jogador pra chegar. Zagueiro, por exemplo, o Sousa do Racing. É um grande zagueiro, jogou muito nessa Libertadores. Inclusive, já tô vendo que já tem times de olho nele. Camisa 5, tem que arrumar outro, meia tem que arrumar outro. Vai fazer o que com o Maurício, com o Veiga, com o Felipe Anderson? Eles estão pegando a camisa? Eles estão... Eu não quero dizer que esses jogadores não podem ser importantes. Eu tô dizendo que esses jogadores não se sustentam com titularidade. Eu não consigo ver futebol em nenhum dos três falando, não, pode deixar titular aí que eles estão indo muito bem. Mas lá atrás estava bem. Pô, gente, vamos lá, nós estamos na reta decisiva. Final da Libertadores amanhã, dia 17, vai. Você dá a camisa pro Maurício? Vai lá, Maurício, você confia que ele vai jogar muito bem? Torcer eu vou. Confiar é uma coisa, torcer é outra. Vai lá, Felipe Anderson, é você. Vai, Veiga, 90 minutos de intensidade. Não dá. Pra mim não dá. Então o Alan, pra mim, tem que ganhar essa posição aí tranquilamente. Joga ali com junto com o Sousa para fazer uma correria, um jogador que dá opção, não é muito refinado no passe, Flaco Lopes, o Vitor Roque, e no meio de campo ali tem que colocar, eu não sei não, viu, de repente um Fux e o Andréas, não sei, o Aníbal Moreno para mim tá jogando muito abaixo. E aí aquele negócio, o Palmeiras perde o jogo e começa o catastrofismo de novo, ninguém presta. Eu fico impressionado com o seguinte, né, temos coisas a melhorar, mas...
A derrota traz sempre aquele negócio pra alguns de tipo assim, acabou. Já era, ninguém presta, é uma porcaria o time. Cara, eu fico pensando, se o Palmeiras é uma porcaria estando 3 pontos atrás do Flamengo, estando na final da Libertadores, então o sucesso, o título e o fracasso, o título e você não valer nada, tá ali, né? Porque se o Palmeiras ganha a Libertadores, então tetra, glória eterna. Se perde, é uma porcaria de time, é uma merda, é pipoqueiro, são fraquíssimos. Eu listei problemas aqui, já, do nosso time, de postura, em nível de atuação, pra já encaixar com o contexto que eu tô falando. Se a gente perde o Campeonato do Flamengo por 1 ponto, 3 pontos, é uma merda, é um lixo, é uma porcaria. E o outro fez 3 pontos a mais? Não é por aí, não é por aí. A gente vai ter que melhorar esse time com taça ou sem taça, com título ou sem título, com Libertadores ou com Brasileirão, ou sem nada, ou com os dois. Vai ter que melhorar a qualidade desse elenco. Porque a gente olha a postura em outros jogos, contra o Corinthians, por exemplo, aquele conformismo, eu vejo de novo em alguns jogos. E eu vi contra o Mirassol e contra o Santos. E por isso que o Palmeiras perdeu a liderança do campeonato. Teve o pênalti lá do Maurício Júnior. Teve o pênalti. Foi uma vergonha, mas a Leila não fala nada, gente. O diretor do Palmeiras é a diretoria boazinha, a diretoria que manda e-mail, eles que quer manter a boa vizinhança ali, a Leila. Eu falo isso há muitos anos aqui, muitos anos. Então assim, eu tô cansado até desse assunto. Não defende o Palmeiras, não bate na mesa, não grita, não expõe as coisas. Ficaram falando um monte de abobrinhas do Palmeiras. E aí agora acontecem essas coisas. Mas a gente tem que olhar pra dentro do campo. E a postura do time, do Abel Ferreira, de todos, né? Esses 2 jogos, estava desfalcado ontem. São posturas inadequadas que não podem acontecer num confronto desse. Em confrontos como esses. Ontem o Santos dominou o Palmeiras no primeiro tempo. Contra o Mirassol dominou o time titular do Palmeiras. Então isso é normal pra você? Não é. Então gastou 700 milhões, tudo, mas faltam peças. Faltam peças e falta um pouco mais de sangue em alguns jogadores ali. Que se não tiver isso nessa reta final, aí vai ficar complicado para ganhar a taça, principalmente no dia 29. Dia 29, postura como essa de ontem no jogo contra o Mirassol, essa postura custará muito caro se a gente tiver o Igor Vinícius correndo ali e o Felipe Anderson olhando. Desculpa, gente, para mim isso aí não dá. Postura tem que mudar para ontem. Tem que ter uma cobrança forte nesse elenco para essa sequência desses 5 jogos. Tem que ganhar do Vitória, tem que ganhar do Fluminense, vai ter que ganhar do Grêmio. Final, não preciso nem falar, tem que dar a vida, né? Não vou colocar obrigação aqui, porque para mim isso não é assim dessa forma. Não tem um coitadinho do outro lado, tem um Flamengo, tem um grande time, um grande elenco, grandes investimentos também. Mas vai ter que dar vida, vai ter que ter postura, atitude e jogar bola. Nessa reta final vai ter que jogar se quiser buscar um grande campeonato. É o que eu acho. Deixe seu comentário, quero saber muito qual que é a sua opinião. Não tem nada perdido, não acabou nada. Pra quem acha que acabou, então faz o seguinte, não assiste mais nada. Porque se você já tá confirmando isso. Mas me digam aí o que vocês acham, se tem que cobrar, se tem que fazer contratações. Porque eu já tô falando hoje, porque no final do ano a gente sabe que tudo fica mais fácil. Precisa-se de mais sangue. Esses caras precisam entrar mais ligados, saber o que são decisões vestindo a camisa do Palmeiras. Grande abraço, valeu, um ótimo domingo a todos vocês. O vídeo ficou meio grande, se você chegou até o final aqui, muito obrigado. Aquele abraço, valeu, é nóis.